Sejam bem-vindos à apresentação do projeto Ativamente. Eu sou o Jorge Rocha. Eu sou o António Daniel Costa. Eu sou o Nuno Fadigas. Eu sou o Nuno Freixo. Eu sou o Ricardo Sousa. Esta é a equipa de coautores do Ativamente. Este projeto foi concebido para o ano 1 da disciplina de Psicologia do Ensino Profissional, módulos 1, 2, 3 e 4. O objetivo principal deste projeto é ser, para os professores e para os alunos, o aliado de todos os dias no ensino e na aprendizagem desta interessante disciplina. Qual o nosso quadro de referência, António? Situámos-nos num triângulo definido por 3 elementos: o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais de Psicologia do Ensino Profissional e o conhecimento que temos dos alunos a que nos dirigimos. Neste enquadramento, temos por referência alunos que procuram uma aprendizagem mais prática que teórica, isto é, mais concreta que abstrata. Que aprendizagens precisam os nossos alunos de fazer, Nuno? A questão é complexa, pois a nossa maior certeza é que o futuro é incerto. Porém, sabemos certamente que será marcado pela tecnologia e pelo desaparecimento de muitos empregos tradicionais. Por isso, a aprendizagem da disciplina de Psicologia deve contribuir para preparar esse futuro. É certo que os nossos alunos precisarão de autonomia, competências de comunicação, autoconhecimento das suas emoções e motivações, espírito colaborativo, assertividade, disciplina, tolerância, empatia, criatividade e capacidade crítica. Apoiar os nossos alunos a satisfazer estas necessidades de formação é o desafio que nós, coautores do Ativamente, nos impusemos e partilhamos com os nossos colegas. Por que Ativamente? A nossa missão é ajudar os colegas a criar turmas de mentes ativas no estudo da atividade da mente. A investigação em Psicologia da Aprendizagem demonstrou uma maior eficácia das estratégias de aprendizagem ativa em comparação com as estratégias de aprendizagem passiva. A eficácia passa por aprender em ação, mobilização da inteligência prática, aprender com emoção, mobilização da motivação. Por isso, ensinamos ativamente quando optamos pela economia da palavra, expondo o essencial de modo incisivo, que é o mais ajustado ao público-alvo. Procuramos evitar o texto longo para manter o foco. Entendemos que menos palavra é aqui mais compreensão. É a razão pela qual recorremos frequentemente a tabelas e esquemas para sínteses e relações conceptuais. Também ensinamos ativamente quando escolhemos cirurgicamente o vocabulário significativo para os alunos, evitando academismos. Reduzimos por isso o recurso a textos de autor. E ensinamos ativamente quando propomos exemplos que aplicam os conteúdos estudados a situações cotidianas e às áreas profissionais de destino dos alunos: desporto, restauração, educação de infância, entre outras. Queremos que os exemplos sejam significativos, ligando-se à emoção de experiências vividas e à motivação que os move. Continuamos a ensinar ativamente ao optar por desafiantes e abundantes atividades colocadas em contexto. Importa desencadear a ação dos alunos, envolvê-los, motivá-los e fintar-lhes a frustração. Ainda ensinamos ativamente através de uma ampla oferta de imagens que são outras portas de acesso aos conteúdos, facilitando a inclusão das inteligências icónicas e o uso da memória visual. Finalmente, ensinamos ativamente pela diversidade de vídeos sugeridos em contexto disponíveis no manual interativo. Neste tempo de cultura marcada pelo audiovisual, apostamos na aprendizagem videográfica. Quais os componentes do Ativamente? O manual, o caderno de atividades integrado no manual, o dossiê do professor e um livro de oferta ao professor com 2 reflexões. O manual é cientificamente rigoroso, contando com a revisão do professor Dr. Paulo Jorge Santos, da Universidade do Porto. Tem 2 versões, a do aluno e a exclusiva do professor. Nesta são incluídas, na margem e em contexto, para mais fácil consulta, sugestões de resposta das atividades. Também na margem das páginas e em contexto são feitas sugestões de outros materiais ou estratégias alternativas de abordagem. Destaca-se a aprendizagem invertida, em que se aponta para a possibilidade de usar os itens das atividades como guiões de orientação da leitura, procurando nos textos ou noutros documentos os conteúdos que respondem a cada item. Esta estratégia foi muito implementada no ensino à distância durante a pandemia e deu provas de eficácia pedagógica, pelo que decidimos integrá-la no Ativamente. Professores e alunos têm disponíveis variados recursos da escola virtual. A paginação tem um aspecto apelativo.
aparecendo como uma equilibrada teia de texto, imagem, esquema e tabela. Destaca-se a introdução de cada módulo por um separador iconicamente desafiador, verbalmente orientador e que identifica os conceitos-chave associados ao módulo. A preocupação por não saturar as páginas com informação verbal. Em cada uma há entradas diversificadas para o conteúdo. São entradas pelo texto, pelo esquema ou tabela ou pela imagem. Os conceitos fundamentais são destacados na página como se fossem uma nota sublinhada no caderno diário dos alunos. As definições são tão claras e sucintas quanto possível para promover uma fácil apreensão. Assim, acerca dos conceitos fundamentais, há a destacar aparecerem em contexto. E no fim do manual temos um índice remissivo para a página onde o conceito é definido para que, em nova ocorrência, o aluno possa revisitar, localizando com facilidade. Ainda no que respeita ao texto, as ideias principais aparecem destacadas, guiando os alunos na leitura do texto. Os esquemas são um elemento graficamente distinto nas páginas. Incluímos esquemas intermédios, feitos para assuntos densos e de maior complexidade em contexto. E esquemas de final de módulo que relacionam, em síntese, os respectivos conteúdos. O objetivo é colocar todo o conteúdo num único olhar, para a visão global dos conceitos e das suas relações. Além da já falada presença assídua das imagens, a força da visão é ainda reforçada pela rubrica em grande plano, que ilustra conceitos e estabelece a ligação dos conteúdos com o cinema. São vários os filmes sugeridos através desta rubrica, que muito estimulam uma abordagem ativa e alternativa das aprendizagens essenciais. Graficamente, a imagem aparece mesmo como um grande plano. A sua dimensão interpela o leitor-espectador e apela à sua reflexão. Recorremos, por exemplo, ao memorável A Vida é Bela para ilustrar o pensamento divergente. As razões da escolha são expostas na legenda abaixo do fotograma. Destaca-se uma relação de proximidade entre a exposição dos conteúdos e a proposta de atividades. Estas são diversificadas, umas de verificação e consolidação da aprendizagem dos conteúdos fundamentais, verdadeiro-falso, computamento, correspondência, outras de aplicação de conteúdos a situações da vida dos alunos, sejam experiências cotidianas ou relacionadas com o respectivo curso, para favorecer a sua aproximação à profissão. As atividades são uma presença impactante e ocorrem em diferentes oportunidades. Na versão do professor, todas as atividades são acompanhadas de sugestões de resposta. Aparecem na margem para fácil consulta. Cada módulo termina com um esquema, uma síntese dos conteúdos, também disponível em áudio para um fácil acesso pelo smartphone ou computador, uma ficha formativa, chamada de exercícios de aplicação, uma lista de verificação de aprendizagens com o nome Vê se já sabes. Este fecho do módulo favorece uma revisão orientada do próprio módulo. O caderno de atividades é integrado no manual e oferece um conjunto de exercícios de várias tipologias, como exercícios de escolha múltipla, correspondência, verdadeiro ou falso, preenchimento de espaços em branco, sopas de letras ou palavras cruzadas, itens de resposta restrita e itens de resposta extensa. No exemplar do professor, cada item é acompanhado por sugestão de resposta. Além do manual, o projeto possui o dossiê do professor. Procurámos reunir nele todos os componentes que pudessem auxiliar a prática letiva, desde o momento em que tudo começa, na planificação, até àquele em que o ciclo se fecha na avaliação. Tem 7 separadores. Parte 1, planificações. Parte 2, planos de aula. Parte 3, questões de aula. Parte 4, testes. Parte 5, testes de recuperação. Parte 6, guiões e grelhas. Parte 7, séries e filmes. O trabalho do professor é intencional, pelo que obedece a um plano concebido com rigor e adequado aos documentos oficiais. Disponibilizamos uma planificação anual que segue as aprendizagens essenciais e planificações por módulo mais precisas e concretas no que diz respeito aos conteúdos e estratégias. Elaboramos exaustivos planos de aula para cada módulo em sintonia com o manual e com os recursos disponíveis no dossiê, assim como na escola virtual. Na parte 3, questões de aula, pretendemos proporcionar um conjunto de exercícios que mostrem a aplicabilidade da psicologia.
Responda à necessária abertura ao outro e ao mundo preconizada ao perfil do aluno. Desafie o aluno a aplicar as suas aprendizagens a novas situações. Assim, investimos em exercícios a partir de notícias atuais, de jornais e revistas. Apostamos ainda em questões de aula baseadas em vídeos que permitem ao aluno refletir sobre as suas aprendizagens e sobre o melhor modo de aprender e estudar. Visando apoiar a avaliação sumativa e tendo sempre como referência o manual, estará disponível um teste por módulo. No caso do módulo 3, de maior dimensão, disponibilizamos 2 testes para ele. Conhecedores das dinâmicas próprias do ensino profissional, desenvolvemos testes de recuperação para cada módulo. A avaliação sumativa que propomos concilia questões de escolha múltipla e de verdadeiro ou falso, questões de resposta curta e objetiva e questões de desenvolvimento. A tipologia diversificada de itens tem por objetivo fornecer testes ajustados à diversidade de alunos existente nas turmas. Os testes e testes de recuperação são sempre acompanhados por respectivas sugestões de resposta. Disponibilizamos recursos de registro e cálculo das classificações adequados para cada teste. Para cada teste de recuperação, para a avaliação do trabalho do grupo, para a avaliação do trabalho individual e para as apresentações orais. É também disponibilizada uma grelha geral de avaliação por domínios, elaborada a partir das aprendizagens essenciais. Considerando a importância crescente da utilização de audiovisuais para a motivação dos alunos e respectiva compreensão dos conteúdos, disponibilizamos guiões para visualização e análise de filmes e séries, acompanhados com cenários de resposta. Cada filme pode adequar-se a diferentes temáticas pela abrangência de conteúdos e pela riqueza argumentativa. Contudo, o professor pode adaptá-lo a diferentes temáticas dos conteúdos modulares. Além do dossiê do professor, temos um livro de oferta ao professor que integra uma análise dos vieses cognitivos, tema abordado no nosso webinar, e também uma reflexão sobre Daniel Goleman e o desafio de Aristóteles. Nos vieses cognitivos, analisamos diversos erros de compreensão da realidade, convidando o leitor à mobilização do espírito crítico. Com Daniel Goleman e o desafio de Aristóteles, convidamos a uma reflexão sobre a relevância da ética aristotélica cruzada com a inteligência emocional, em particular no contexto educativo. A versão digital deste projeto pode ser acedida a partir do computador, tablet ou telemóvel, funcionando em modo online e offline. Neste último caso, será necessário fazer o seu download. Na versão digital, encontrarão um conjunto variado de recursos digitais, desde leituras orientadas, experiências mentais animadas, recursos áudio e vídeo, exercícios, gerador de testes interativo, testes autocorretivos, quiz EV, apresentações em PowerPoint e muito mais. A página do nosso projeto na Escola Virtual é um universo digital que vale a pena descobrir. A título de exemplo, deixamos aqui como amostra o projeto preparador para a área de projeto Escola Virtual. Quais as mais-valias do nosso projeto? A este respeito, gostaríamos de destacar, em síntese, o rigoroso respeito pelas aprendizagens essenciais, um projeto orientado para o aluno ativo, ativamente, a profusão de atividades, que são uma constante e andam irmanadas com a explanação, a tipologia das atividades, que é variada e preocupada em promover o estudo autónomo, o grau de dificuldade das atividades. Atendendo ao perfil dos alunos, tem destaque os itens de verdadeiro ou falso, escolha múltipla, computação, correspondência, palavras cruzadas. Apesar disso, não deixa de incluir itens de composição mais complexos. Ainda sobre as mais-valias do projeto, destacamos a sugestão de resposta para todas as atividades, que pode ser partilhada pelo professor com os alunos. A palavra gerida de modo económico e cirúrgico, que permite manter o foco do aluno e criar um manual que é completo, mas não é longo. O forte recurso a esquemas, tabelas e listas, pensados para apresentar muito em pouco. São ainda mais-valias a exposição de conteúdos com exemplos do cotidiano e das realidades profissionais dos cursos. O recurso ao cinema, através da rubrica Em Grande Plano e de outros filmes para apoio na lecionação de conteúdos, com guiões de exploração. Os conceitos destacados na página, para que o essencial se imponha ao olhar. As fichas formativas no final de cada módulo, avaliar para melhor aprender. Os esquemas, a síntese disponível em formato áudio e a listagem de objetivos no final de cada módulo, o que é essencial reter e relacionar.
a sugestões metodológicas e de atividades extra exclusivas para o professor, a informação biográfica sobre as personalidades mais relevantes para os conteúdos programáticos em destaque nas páginas, o design apelativo e mobilizador da atenção para o conteúdo, o equilíbrio entre componentes informativos diferentes, texto, imagem e esquema, evitando muita informação verbal seguida, aposta na leveza que cativa para a aprendizagem, o forte recurso à imagem. A imagem também educa, e o lado direito dos cérebros, sobretudo em psicologia, não deve ser esquecido. A forte aposta em recursos digitais. Estas são as mais-valias do nosso projeto. Estamos confiantes de que encontrarão nele vários motivos para a facilitação do vosso trabalho e a otimização das aprendizagens dos vossos alunos. Esperamos pela vossa crítica e desejamos que caminhem connosco ativamente. Obrigado.